Bom, gente, bem-vindo a mais uma videoaula de linguagem de programação. E a gente, a partir de hoje, a gente começa uma série de exercícios de introdução à linguagem de programação, até mesmo para a gente ver trabalhar um pouco com a parte lógica de linguagem de programação. Então, antes de mais nada, essas videoaulas de linguagem de programação C++ e de outros cursos pode ser conferido nesse site aqui, www.informaticaentretenimento.blogspot.com. Então é o seguinte, antes de começar, só abrir o arquivo aqui, ó. Eu tenho aqui a introdução à linguagem de programação e tem uma série de exercícios e a gente vai estar resolvendo esses exercícios. E o primeiro exercício que a gente vai começar a fazer hoje é esse aqui, ó. Fazer um programa que lê o nome do aluno e as 4 notas bimestrais e apresente na tela a média das notas e o nome do aluno. Então a gente vai criar um programa onde que vai pedir para o usuário digitar o nome e as 4 notas do bimestre. E vai ser apresentado na tela o nome do aluno e a média das notas deles. Então vamos lá. Vou abrir o Dev C++ aqui. Só esperar carregar. Então o Dev C++ é uma ideia para a gente criar os programas em linguagem C. Dê um clique aqui para abrir um arquivo em branco. Então vamos lá. Primeira coisa, eu vou mandar incluir uma biblioteca. E a biblioteca que eu vou fazer o uso é o IOString. E para essa biblioteca funcionar, eu preciso necessariamente passar a alias dele. Alias seria o apelido. Então eu vou colocar assim, ó, using name space std, tá? Então aqui, essa biblioteca é para biblioteca para usar as funções cout e cin. Só lembrando que o cout é equivalente ao escreva em algoritmo e o cin é equivalente ao leia. Então vamos lá. Outra coisa que eu tenho que fazer aqui é declaração da função principal. Todos os programas necessitam da função principal. Então uma das formas de declarar a função principal é através da palavra main. Então eu coloquei ó, main abre fecha parênteses. Aí eu vou colocar aqui ó, abertura da função principal. E aqui está sendo fechamento da função principal. Bom, então vamos lá. Analisando nosso algoritmo, então voltando para o arquivo aqui, ó, então eu vou selecionar ele aqui e vou dar um Ctrl C. Vou vir aqui para o Dev aqui. Dou um clique no começo, vou dar uns 2 Enter, vou colocar assim, ó, barra asterisco que é comentário em C, tá? Vou dar um Ctrl V e na outra linha eu vou dar asterisco barra. Então só vou deixar ele aqui só para deixar o enunciado pode ver que tudo que está ficando em azul é comentário, tá, gente? Comentário não faz parte do programa. Então, quando você quer fazer comentário de mais de uma linha, é através do barra asterisco e fechamento é asterisco barra. Quando é comentário de uma linha, pode ver que é o barra barra. Então, isso aqui é comentário, não faz parte do programa seu. É só para você saber do que se trata, tá? E aqui eu vou colocar aqui, ó, apelido da biblioteca IOString. Aí, entre parênteses que eu vou colocar aqui, ó, alias, que é como o pessoal costuma chamar. Então vamos lá. Seguinte, eu sei que o programa ele pede para o usuário digitar o nome e as 4 notas. Então vou criar uma variável tipo char. Então aqui, ó, char. Vou colocar o nome dela de nome e entre colchete que eu vou colocar um 50. O que significa isso? Significa que eu estou criando um vetor, tá? Um vetor de caractere. Então, variável do tipo char variável do tipo char é caractere. Só que eu quero pegar uma sequência de caractere. Em outras linguagens de programação é chamado de aqui é chamado de vetor. Em outras linguagens de programação é chamado de string. Então, eu estou criando um vetor com 50 posições, que é a posição do 0 até o 50 aqui. E é onde que eu consigo guardar o nome de um aluno. Eu estou colocando 50 porque eu estou imaginando que o maior nome que eu possa vir digitar aqui não seja maior que 50. E vou também criar aqui só do tipo real. Só que em linguagem de programação, real vira o float. Assim como o caractere vira char, o real vira float. Vou colocar aqui ó, N1, N2, N3, N4, ou seja, nota 1, nota 2, nota 3, nota 4. Vou criar uma outra variável chamada média, porque ele vai ter que digitar o nome do aluno
e a primeira, a segunda, a terceira, a quarta nota do aluno. E vou somar todas elas, dividir por 4 e guardar na variável média. Então, ponto e vírgula. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou pedir para o usuário é para ele informar o nome dele. Então, através de cout, que seria o equivalente ao escreva. Então, falando para ele escreva. Aí eu vou falar aqui, ó, informe o nome do aluno. Vou dar um 2 pontos, espaço, ponto e vírgula aqui, ó. E vou mandar guardar na variável nome. Só que ao invés de usar o CIN, eu vou usar o comando gets, tá? Porque o gets ele guarda, por exemplo, se eu digitar meu nome, Janderson Aparecido da Cruz, na hora que eu digitar Janderson, der um espaço e digitar Aparecido, ele quando achar esse espaço, ele já vai entender que é o fechamento do vetor. Aí eu usando gets e passando a variável nome, lembrando que a variável nome é do tipo caractere, um vetor com 50 posições, aí mesmo ele tendo espaço, ele consegue guardar esse espaço, aí ele guarda o meu nome corretamente, tá? Bom, vou colocar uma outra mensagem que eu escrevo, que eu vou mandar escreva, que é através de cout. Vou falar para digitar a primeira nota. Então, vou colocar aqui, ó, entre com a primeira nota. 2 pontos, espaço, e vou colocar um ponto e vírgula aqui. E vou guardar o CIN é o leia. Vou mandar guardar na variável N1. Vou fazer a mesma coisa, vou colocar um cout aqui, colocar uma mensagem para o usuário e falar para ele, ó, entre com a segunda nota. 2 pontos, espaço, ponto e vírgula aqui. E vou fazer a mesma coisa, guardar, só que agora eu vou guardar na variável N2. Então o número, que é o valor da nota que o aluno digitar aqui vai ser guardado na variável N1. Aqui é a mesma coisa. Só que eu preciso fazer isso para as outras duas variáveis. Então o cout, que é o escreva nós, coloco entre com a terceira nota. 2 pontos, ponto e vírgula, e vou mandar guardar na variável N3. Ponto e vírgula. E finalmente vou colocar aqui um cout, que seria o escreva, colocando uma mensagem para a pessoa para saber do que se trata. Entre com a quarta nota. 2 pontos, espaço, ponto e vírgula. Bom, aqui eu estou guardando o nome do aluno. Aqui eu pego a primeira nota, a segunda nota, a terceira nota, e só falta que eu guardar aqui, ó. Sim, guarde, ou seja, leia ou mandar guardar na variável N4. Então estou pegando a primeira, segunda, terceira e quarta nota. Bom, já que eu peguei todas as informações, todas as entradas que está pedindo, ó, que leia o nome, ou seja, digitou o nome, digitou as 4 notas. O que eu quero que seja que aconteça agora? Tire a média. Então, para eu tirar a média, eu criei uma variável chamada média aqui e vou fazer o seguinte, ó. Média, variável média, recebe. Entre parênteses, eu vou colocar a soma de todas as notas. Vai ser N1 mais N2 mais N3 mais N4. Fecha parênteses. Tudo isso dividido por 4. Por quê? Média nada mais é que a soma de todos os números dividido pela quantidade de números. Então, se eu tenho 1, 2, 3, 4 números, ou seja, 4 variáveis, vai ser dividido por 4. Ponto e vírgula. E agora eu vou ter que apresentar na tela o nome do aluno e a média, e a variável média, porque é aqui que está guardando a média. Então, eu vou fazer dessa forma. Para colocar uma mensagem na tela através do escreva, que no nosso caso é o cout. Então, eu vou colocar assim, ó. Entre aspas, significa mensagem, tá? Então, vou colocar assim, ó. Olá. Vou fechar aspas e vou concatenar. Concatenar é juntar. Quando você quer juntar texto, que é mensagem, com variável. Vou juntar com a variável nome. Então, ele vai pegar para mim o que tem na variável nome. Então, se eu digitei meu nome, Janderson Cruz, ele vai pegar o nome lá. E vou concatenar, ou seja, concatenei aqui, ó, juntei e vou colocar uma mensagem. Aí apareceu, olá, Janderson Cruz. Porque eu estou imaginando que eu digitei meu nome aqui, ó. Eu vou colocar como mensagem, eu vou dar um espaço, a média das suas notas igual, vou dar um espaço e vou concatenar ou juntar com a variável média. Aí vai apresentar para mim a média. E vou colocar mais um aqui, ó. Vou concatenar ou juntar com o comando endline, ou seja, endline significa final de linha, só para ir para o lado de linha. Bom, dou um enter aqui e vou colocar um comando para pausar a tela, que é o system pause. Aí, entre aspas, coloco pause aqui, ó. Pause, ponto e vírgula. Bom, se tiver algum erro, ele vai acusar na hora que a gente estiver compilando. Então, vamos lá compilar, então. Executar, compilar. Aí está pedindo para eu salvar o nome do arquivo. Vou colocar aqui, ó. Média de
notas. E vou dar um clique, eu dei um nome para o arquivo, vou mandar salvar. Não deu erro nenhum. Então aqui ele está mandando eu digitar aqui, ó, informe o nome do aluno. Então eu vou colocar meu nome, Janderson Aparecido da Cruz. Dou um enter. Aí, ó, informe, entre com a primeira nota. Vou falar que na primeira nota eu tirei 15 pontos. Então 15.0. Entre com a segunda nota, eu tirei, sei lá, 12.5, tá, gente? Como segue o padrão americano, que não é vírgula, e sim ponto. A terceira nota, vamos supor que eu tirei 16.5. E a quarta nota, eu tirei 12.0. Então, se eu der um Enter, ele vai mostrar para mim: olá, Janderson Aparecido da Cruz. A média de suas notas é 14. Então, se eu somar todos eles e dividir por 4, vai dar 14. Bom, só fazendo o último teste aqui, ó. Executar, compilar. Vou digitar aqui novamente meu nome, é Janderson espaço Cruz. Vou dar um Enter, vou digitar aqui, ó, 12,5, 12,5, 12.5 e finalmente 12.5. Então, ó, eu sei que a soma de todos esses números que dividido por 4 vai dar justamente 12.5. Então, ele vai mostrar para mim: olá, Janderson Cruz, a média de suas notas é igual a 12.5. Então, olha aí para vocês verem, ó. Olá, Janderson Cruz, a média das suas notas igual a 12.5. Então está funcionando corretamente. Só lembrando o seguinte, para a gente poder terminar. Essa parte que eu vou selecionar aqui, ó, desse Alt até esse aqui, é justamente as entradas do meu programa. Então aqui ele pegou o nome, pegou a primeira nota, guardou a segunda nota, guardou a terceira nota, guardou a quarta nota. Aqui está sendo o processamento. Estou falando que a variável média vai receber a soma de todas as notas que o usuário digitou dividido por 4. E aqui é a saída. A saída eu estou colocando a mensagem olá, e estou concatenando, juntando com a variável nome. Então ele vai pegar o nome que o usuário digitou e colocou aqui. Colocou a mensagem, a média das suas notas igual, e estou pegando o que tem na variável média e jogando aqui, e esse comando que é o endline. E esse aqui é para pausar a tela. Certo, gente? Então tá aí, ó, primeiro exercício nosso de introdução à linguagem de programação e introdução à lógica aí, tá? E essas videoaulas todas aí podem ser configuradas no seguinte site: www.informaticaentretenimento.blogspot.com. Então, até a próxima videoaula. Tchau, gente!